Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa atividade de hoje. Hoje nós vamos fazer atividade no Aprender Sempre Matemática, tá bom? Então vamos lá. Vamos prestar bastante atenção na explicação de hoje, desse vídeo explicativo. Façam um cabeçalho no caderno de vocês. Mudamos de mês, hoje é 1º de outubro de 2021, sexta-feira, tá bom? Nome completo, vocês vão pôr o nome de vocês completinho, quarto ano A, professor Ed Carlos. Bom dia! Atividade no livro Aprender Sempre, como o professor já tinha dito, matemática, páginas 103 e 104, tá bom? Então vamos lá. Aula 5, uma tarde de autógrafos. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver e formular problemas matemáticos. O professor sempre diz: a matemática cheia de problemas, então a gente tem que resolver. São problemas tranquilos e que a gente consegue resolver, tá bom? Com bastante leitura, com bastante atenção, com bastante empenho, a gente consegue resolver os probleminhas matemáticos, certo? Autores de livros compareceram à Bienal para participar de conversas com o público e tardes de autógrafos. Resolva os problemas utilizando estratégias de cálculo mental. Cálculo mental, a gente utiliza o quê? A nossa cabeça, nossa mente, certo? Para poder pensar estratégias, pensar como eu consigo resolver isso. Olha só o número 1. As tardes de autógrafos foram bastante concorridas. Um dos autores autografou 78 livros no dia 15 e 123 livros no dia 16. Quantos livros ele autografou nesses 2 dias? Vocês vão pensar numa estratégia que vocês consigam resolver isso. O professor vai dar uma dica para vocês. Então, por exemplo, eu posso arredondar este número aqui, 78. Eu posso arredondar para 70, certo? Aí 123, eu posso arredondar para 100. Então, 100 mais 70, eu já sei que dá 170. Aí eu junto o 23 mais o 8. Quantos que vai dar? O 170, o 23 mais o 8, você junta. É uma estratégia que você teve para conseguir resolver este probleminha, tá bom? Mas se você tiver outra estratégia, ótimo também. Mas se você não conseguir mentalmente, usa o rascunho, usa o caderno, monta a sua continha e resolva, tá bom? Vamos lá, bastante atenção. Número 2. No dia 17, outro autor teve 85 livros vendidos e autografados e esperava atingir a meta de 200 livros com as vendas no dia 18. Quantos livros deveriam ser vendidos nesse dia para que atingisse a meta? Então, no dia 17, ele já vendeu 85 livros, só que ele quer chegar nos 200 livros no dia 18. Tá faltando, não tá? Quantos livros deveriam ser vendidos nesse dia para que ele atingisse a meta? Você pode arredondar, 85 para 100, vou dar uma dica, 15, né? Então, reserve esse 15. 100 para 200, 100. O professor já deu a resposta, mas pensem, tá bom? 3. Maria José escreve contos de assombração. No ano passado, ela escreveu 4 livros e neste ano já escreveu 7. Um deles tem 78 páginas e pesa 400 gramas. Elabore, já fizemos isso, hein? Olha, elabore uma pergunta para acrescentar a essas frases e obter um problema que tenha solução. Em seguida, eu resolvo. Então, você vai colocar a sua frase aqui para dar certo o probleminha, certo?
e aqui você vai resolvê-lo. Então, leia de novo, pense, como eu posso resolver isso? Tá bom? Aí nós vamos para a aula 6, figuras geométricas. O que vamos aprender nesta aula? Vamos explorar figuras geométricas com formato de quadrilátero, identificar seus elementos. Por que quadrilátero? Porque todas as figuras aqui têm 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. São quadriláteros. Maria Beatriz comprou um livro que contém problemas matemáticos, um dos quais está apresentado a seguir. Resolva. Observe as figuras geométricas e responda as questões. Aqui eu tenho uma forma geométrica. Esta forma geométrica, além dela ser um quadrilátero, ela é chamada de quadrado. Por quê? Porque tem todos os lados iguais. Iguais, 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 iguais. Certo? Se eu pegar uma régua e medir isso aqui, vai ter uma quantidade de centímetros, que é o cm. Por exemplo, aqui pode ter 3 centímetros. Para ser um quadrado, aqui também tem que ter 3 centímetros, aqui também tem que ter 3 centímetros, aqui também tem que ter 3 centímetros. Um exemplo, tá bom? Mas podem ter várias medidas. Por exemplo, aqui 5, 5, 5, 5, aqui 10, 10, 10, 10. 3 foi só um exemplo que o professor deu. Aqui eu já não tenho um quadrado, aqui eu tenho um retângulo, porque esta medida aqui é a mesma que esta. Só que essas duas medidas não são iguais a esta, por isso que é um retângulo, tá bom? Então, por exemplo, aqui pode ter 4 centímetros, aqui 4 centímetros, para ser um retângulo. Se aqui tiver 4, aqui tem que ter 4. Se aqui tem 6, aqui tem que ter 6. Aqui, se tem 4, não pode ter 4 aqui, porque senão seria quadrado, como eu já disse aqui. Então, ele é um retângulo. Essas duas medidas que o professor está passando o mouse são iguais. E estas duas têm que ser iguais a essas aqui e diferente dessas aqui, tá bom? Esta outra figura aqui é uma figura diferente, mas ela é um quadrilátero, certo? Esse quadrilátero aqui, ele também, vocês sabem que tem 4 lados, vocês vão... Quanto será que é a medida desse e desse aqui? Tá vendo que aqui é menor, aqui é maior? Será que essa vai ser igual a essa? Em questão da direção, olha. Isso aqui tá mais para cima, mais para baixo. Mas será que vai ser igual? Não sei. E esta figura aqui é chamada de trapézio. O professor sabe, mas eu quero que vocês pensem. Tá bom? Todas as figuras têm o mesmo número de lados? Se o professor falou que nós vamos trabalhar quadriláteros, tem todos os mesmos números de lados? Tem 4 lados? Se tiver, você vai colocar sim. Se você não concordar, você vai colocar não. Mas pense, tá bom? Todas as figuras têm um número de vértices, amores. Vértices quer dizer esses pontinhos que ligam aqui. Professor, mas o que é vértice? Amores, vértices são esses pontinhos aqui, ó, que ligam as retas, tá bom? Isso aqui são retas, olha, aqui não faz nenhuma curva, então são linhas retas. Então, esse pontinho que é o vértice, liga essa a essa. Então, cada local que tiver essa pontinha aqui, vocês vão contar. Então, vou voltar aqui na nossa atividade para vocês verem. Então, olha só, vou falar do quadrado para vocês, tá bom? Aqui liga essa, então aqui tem um vértice. Essa liga essa, aqui tem vértice. Essa liga essa, tem vértice. Lembre-se, vértice é ponto. E essa tem vértice. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 vértices. Tá bom? Lembrando que sempre o número de vértices será o número de lados. Se aqui tem 4 lados, aqui haverá 4 vértices. Vértices são os pontinhos que ligam as retas. Tá bom? O que você pode afirmar sobre o comprimento dos lados da figura 1? O o professor já até falou no início, do mesmo tamanho para ser um quadrado, certo? Nós vamos trabalhar só essa por enquanto. Então, o que você pode afirmar sobre o comprimento dos lados da figura 1? Certo? Letrinha D.
Meça. Meça é o verbo medir. Nós vamos medir os lados da figura 1. Você vai pegar uma régua, você vai pôr do ponto 0 e vai ver até que número que chega, para confirmar se tem todos os centímetros iguais. Certo? O que você afirmou no item B? Está correto ou terá que alterar sua resposta? Todas as figuras têm o mesmo número de vértices, então vocês vão ter que pensar aqui e ver se está certo o que vocês responderam lá. Ok? Meça a figura 2. O que você pode afirmar sobre ela? O professor falou que ela é um retângulo. Será que ela tem todos os lados iguais? Pense. Bom? Meça a figura 3. O que você pode afirmar sobre elas? Do trapézio. O que você entendeu sobre esta figura? Será que este lado é igual a este? Será que este é igual a este? Bom, vocês vão descobrir isso através da régua, que é um instrumento que a gente utiliza para medir pequenas coisas, que nós vamos utilizar a medida centímetro, tá bom? Bom, amores, qualquer dúvida vocês podem chamar o professor, que o professor está aqui. O professor ajuda e auxilia vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.